de agora. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdir, eu sou coordenador local aqui do programa Conecta Copersucar Ribeirão Preto. É um prazer imenso estar com vocês aqui em mais um fórum. Na verdade, essa é a 6ª edição do nosso evento. Tá? Este evento que ele é patrocinado pela Copersucar, realizado pelo Instituto Crescer, que faz parte do programa Conecta Copersucar. Então, nós temos hoje uma convidada muito especial, a Carol Moura, tá? Que nós vamos, inclusive, falar sobre quais as profissões do futuro e como se reinventar no cenário atual. Mas, antes disso, eu gostaria de chamar o nosso coordenador geral, o Marcelo, que ele vai dar uma palavra ao nosso gestor, na verdade, né? O Marcelo Ferraz. Marcelo, agora é com você. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, nesse encontro, né, em que a gente está também se inovando e buscando formas de trazer mais conhecimento. Eu queria falar que, na verdade, o programa Conecta da Copersucar é uma iniciativa do Instituto Crescer, em que a Copersucar é a patrocinadora. E hoje nós temos uma convidada muito especial, é uma convidada que vai trazer aqui, compartilhar um pouco o conhecimento dela, a história de vida, os desafios. A Carol é uma amiga de longa data, que tem muita experiência, né? E ela vai estar compartilhando com a gente. Então aproveitem, façam suas perguntas aqui no chat, que eu vou estar encaminhando para ela durante o evento. E boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, pessoal que está nos acompanhando. Eu sou Carol Moura, eu sou do interior de São Paulo, da pequena capital, eu falo que é a capital do universo, Nova Odessa. E aqui desenvolvi a atividade de secretária de desenvolvimento econômico, sou empresária, atuei muitos anos no ramo da educação, hoje sou uma incorporadora, e sou uma empreendedora, uma pessoa que já abriu, que já quebrou, que já faliu, mas que nunca desistiu. E é uma honra para mim estar aqui falando com o pessoal, a maioria de Ribeirão, né? Ribeirão Preto, a cidade, é a 25ª cidade que mais gerou emprego, é o município que mais formaliza MEIs, é um polo tecnológico, é a 10ª cidade mais conectada. Então, assim, Ribeirão é uma cidade muito boa para se falar de negócios, porque Ribeirão é uma cidade que tudo cabe, né? Ela é uma cidade de referência para cidades vizinhas, para Batatais, para Serrana, para Jurucê, as pessoas vão e se remetem a Ribeirão, então eu falo que tudo acaba indo para lá. E você tem todos os públicos, né? Ribeirão Preto é uma cidade que você vai encontrar todas as franquias, é uma cidade que tudo que tem nas grandes capitais tem em Ribeirão Preto também. Então, é uma cidade onde pequenos, médios e grandes negócios cabem. Então, para mim é um privilégio estar falando com o pessoal daí, e com certeza mais fácil, por algum lado, e mais difícil, porque tem mais competitividade, tem mais gente no mercado. Mas vamos lá. Vamos falar de negócios, vamos falar de o que fazer neste momento de crise, né? Então, primeiro, você que está nos assistindo, já está dando um passo à frente, porque aproveitar esse momento de quarentena, esse momento de reclusão, para oxigenar suas ideias, para conhecer sobre novas coisas, para entender pessoas, para ouvir pessoas, você já está à frente de quem está só realmente aí se divertindo. Por quê? Porque tudo que você... A rua é muito rica, e quando a gente não tem a rua... Quando a gente não tem a rua, a internet é muito rica, né? E você troca informações aqui, você me ouve ali, você ouve um outro live lá, e aquilo vai fazendo com que as suas ideias sejam oxigenadas e com que você tenha mais possibilidades. Vamos lá. Tenho 5 coisas que eu acho que são básicas para todos os negócios, para todas as profissões, para todas as coisas, tá? A primeira é saber de que não é sorte, não é sorte. É business plan, é planejamento, é um monte de coisas que nós vamos falar. 2,
acreditar que isso vai dar certo, né? E daí a gente vai entrar um pouquinho aí numa frase que eu deveria saber de cor, que é do Napoleão Hill, mas é o segundo tópico que eu quero trabalhar com vocês, é que acreditar que isso vai dar certo. 3, separar o que é, primeiro, necessário do que é possível e do que é impossível, mas acreditar que o impossível também é possível, mas ter uma escala, uma sequência de execução, né? 4, descobrir que realmente o impossível ele não existe, que é uma continuação do terceiro, porque tudo é possível, né? Então, você acha que é impossível chegar e conversar com uma pessoa, ou alugar um satélite, ou dar um passo muito grande, ou conseguir um dinheiro emprestado, ou fazer uma parceria com uma pessoa que é do mercado há muitos anos, mas não, tudo isso é possível. E o 5º, e o mais importante, é não desistir, né? A gente está num momento em que muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu estou cansado de recomeçar. Você fala, tá, mas você também está cansado, por que você não para de desistir, né? Às vezes a gente tem que insistir muito até as coisas darem certo. Então, vamos lá. Quando eu falo que não é sorte, eu não falo que não é sorte, por quê? Porque você tem que ter um business plan, né? Você tem que, antes de tudo, fazer um brainstorm. Então, vamos lá. Essas duas palavras, que é o business plan e o brainstorm, são palavras que são corriqueiramente usadas no mundo dos negócios, porque elas são muito boas, elas facilitam muito a nossa vida. Então, o que é o brainstorm, primeiro? É sentar e todo mundo, as pessoas que você gosta, as pessoas que são mais próximas a você, as pessoas que estão no mesmo ramo que você, e trocar muita ideia, né? Muita ideia para você ver quais são as dificuldades que os outros estão passando, mas nunca ser refratário, né? Você tem que ouvir, não partir do princípio de que o que aquela pessoa está fazendo não é viável, não é interessante, não é inteligente. Não, você tem que se abrir para todos que querem dar um palpite no seu negócio. Seja ele o menor consumidor que você teve, seja ele o seu grande comprador, seja ele o seu fornecedor, você tem que estar aberto e ouvindo, porque esse turbilhão de ideias, ele é sempre interessante para você estar se renovando, né? E quando a gente fala de business plan, a gente está falando realmente do plano de negócios, que a gente precisa ter plano de negócios. Nós estamos num país, né, que é um país de risco, então você tem que ter calculado quais são os seus riscos, você tem que ter calculado quais são as possibilidades daquilo dar errado, e você tem que ter um plano de execução. O que eu vou fazer? Não, eu vou fazer primeiro isso, depois aquilo, e fazendo checklist, e fazer planejamento. Não, então amanhã cedo eu vou dar o primeiro passo, eu vou fazer isso. E você ter esse planejamento, ele é muito importante, né? Esse planejamento, hoje em dia, ele é muito fácil de fazer, e por mais que a palavra parece que você tem que ter milhões de coisas, não, mas a Google, ela é tão acessível e tem tantas informações maravilhosas também, né? Então, para você fazer o seu plano de negócios, eu quero abrir uma loja de sapato, qual que é o ideal? O ideal é você ir em 50 lojas de sapato e depois desenhar a sua, né? E ver o que funciona em uma, é separado por número, é separado por valor, é separado por cor. Tem uma boutique, é assim, não tem, né? Quem que é seu público? Onde que eu vou estar? Que público que eu vou atender? Como é que eu faço isso? Então, assim, esse plano de negócios, ele tem que ser muito bem feito, e quanto mais mãos tiverem, quanto mais você gastar tempo no plano, você vai gastar menos na execução, porque você tem uma coisa planejada e você consegue prever e amenizar alguns riscos. E o retrabalho, que é fazer uma coisa 2 vezes porque não deu certo e você vai ter que fazer de novo, ele é muito dispendioso, né? Nos dias de hoje, a gente tem trabalhado com umas margens de lucro tão pequenas que o retrabalho, fazer tudo de novo, ele é muito caro em termos de tempo, de custo e etc. Quando eu falo em acreditar,
Eu falo em acreditar, assim, de verdade. Tem essa frase do Napoleão Hill, que eu não sei decore e deveria saber, que ele diz, entre outras coisas, que o mundo não favorece só os mais fortes, nem só os mais bonitos, nem só os mais ricos, e não os mais inteligentes, e não necessariamente aos mais preparados, né? A sorte sorri para aquele que acredita, eu conseguirei, eu farei isto acontecer. Eu farei acontecer. Então, tem que ter realmente essa vontade de, não, eu vou fazer acontecer, esse agora é o meu bebê, esse negócio agora é o meu grande xodó, eu vou gastar meu tempo, eu vou deixar algumas coisas de lado porque eu preciso trabalhar nisso e amanhã eu vou fazer uma lista de uma força-tarefa que eu preciso fazer 3, 4 coisas e se der eu já vou fazer a 5ª coisa também e fazer aquilo e fazer acreditando que vai dar certo. Outro é não ser muito alucinado no projeto, né? O que acontece? Eu sou uma pessoa super alucinada no projeto. Só que a gente tem que deixar o impossível para depois, né? Então, assim, o que é necessário, o que é possível e o impossível a gente deixa para depois. Então, vamos supor, eu quero abrir uma sorveteria, né? Eu quero abrir uma sorveteria. Tá, o que é necessário para abrir uma sorveteria? É necessário dinheiro, capital de giro, é necessário que você tenha sorvete, é necessário que você tenha freezer, né? É necessário que você tenha um piso legal, que você tenha um caixa, que você tenha um sistema de controle de venda, de estoque e tal, não sei o que lá. O que é possível? É possível ter um delivery, é possível ter um drive-thru, é possível ter um espaço infantil, é possível repensar, ter um jardim, é possível... Tá, e o que é impossível? Eu queria ter um sorvete enorme pendurado no teto e um carro daqueles americanos que tem um sorvete, que abre a portinha e que toca o sorvete. Tá, vamos fazer primeiro o que é necessário, né? Não adianta pensar no carrinho se você não tem o sorvete, se você não tem o dinheiro, se você não tem tudo isso, né? E quando você começa a pesquisar essas coisas, então, por exemplo, eu preciso de dinheiro. Gente, tem vários recursos e vocês têm que acreditar que é possível. Então, por exemplo, todas as cidades no estado de São Paulo, e eu não acredito que a gente tenha gente fora aqui do estado, vocês têm que procurar o Banco do Povo. O Banco do Povo, ele vai fazer empréstimos para você. E vá lá, e vá buscar as informações nesse momento de quarentena no Google, sem pensar que, ninguém consegue. Não, muita gente consegue. Mas se eu não tiver MEI, eu não vou conseguir dinheiro. Não, consegue também. Não crie um empecilho antes dele existir. Né? Então, por exemplo, uma experiência que a gente usou aqui em Nova Odessa foram pessoas que fizeram consecutivos empréstimos do Banco do Povo e pegaram primeiro um empréstimo do Banco do Povo, ainda com uma pessoa física, falando, então, eu estou querendo fazer ovos de Páscoa, porque vai ter a Páscoa agora, e eu quero fazer alguns ovos, então eu preciso de um capital inicial de R$5.000 para comprar o chocolate, a forma, a embalagem, a não sei o que, bababá, porque eu quero fazer um negócio bacana e tal. Consegue. Aí você fala, olha, nossa, deu super certo, agora eu quero abrir uma lojinha de bombons, porque eu estou fazendo uma lembrancinha para aniversário de 15 anos, não sei o que lá, blá, blá, blá. Então ela faz um outro empréstimo, eu preciso comprar as bombonières maravilhosas para eu fazer festa de 15 anos, né, casamento, vai lá fazer outro empréstimo. É importante você crescer pequeno, né? Você fazer um step de cada vez. Mas é importante também você sonhar grande. Se você não sonhar alto, o trabalho de se fazer um negócio pequeno, de se fazer um negócio grande, muitas vezes só muda o número de dígitos da conta, mas o trabalho é o mesmo. Então, se você vai fazer ovos de Páscoa, por exemplo, para você fazer 10 ovos de Páscoa, para você fazer 1.000 ovos de Páscoa, você vai ter que se envolver numa cotação, você vai ter que se envolver numa compra, você vai ter que se envolver numa estratégia de venda, você vai ter que ter uma ação de marketing, você vai ter que ter uma embalagem para presente, você vai ter que ter uma viabilidade do produto. Então, assim, começa pequeno, né? Você não vai fazer os seus primeiros ovos, vão fazer 1.000 ovos, né?
Porque o risco é grande de você não ter onde armazená-los, de você ter um problema grande, porque quando você aposta grande, a sua queda também é grande, né? Então, sei lá, errei na compra do chocolate, a casa caiu, né? O chocolate é horroroso. Poxa, você fez uma compra para 10, é uma coisa, fez uma compra para 1.000, é diferente. Você tem que ir testando os seus produtos, você tem que ir aperfeiçoando, né? Para que você possa crescer. O quarto ponto é: o impossível não existe. E de verdade, ele não existe, sabe? Às vezes eu penso que tem muitas pessoas que elas não têm ideia de como é fácil você chegar e acessar tantos órgãos, tantos cursos, tanto conteúdo, sabe, se preparar, não sabe que a associação comercial vai te ajudar, não sabe que no Senai tem isso, não sabe que tem isso. Então, assim, pesquisar, estudar e acreditar que você pode sim fazer parte disso tudo, e você vai ter acesso. Você fala assim, eu não vou conseguir, eu gostaria muito de ser uma parceira de negócios daquela pessoa que já está na minha cidade faz 30 anos, que já tem 5 lojas, eu estou começando agora. Não, vai lá. Você acha que ela não vai te atender? Não parte da premissa de que não vai dar certo. Por favor, eu gostaria de saber quem é a pessoa. Poderia me arrumar um contato? Não consigo o contato? Tenta de uma outra forma. Eu quero um contato. E você vai conseguir. E você vai conseguir chegar lá. Teve uma época, meu ex-marido tinha começado uma empresa de alimentação. E eu estava com vontade de fornecer alimentação para a NET, que eram 1.500 funcionários. E, na verdade, ele estava oferecendo para pequenas empresas que tinham 20 funcionários, 30, 50 funcionários. E daí eu fui, tentei contato. Nossa, a NET é difícil para você comprar, é difícil para você desconectar, imagina para você fazer negócios, né? E daí aquela dificuldade, não conseguia o contato das pessoas da cabeça com quem eu precisava falar, e daí percebi que tinha um horário de almoço que as pessoas saíam e iam almoçar num restaurantezinho, numa cantinazinha que tinha ali perto. E daí eu comecei a almoçar lá, fiquei almoçando lá por uma semana, até eu conhecer as pessoas que iam me levar para apresentar um plano de negócio, porque eu tinha feito um plano de negócios. Mas quando essa oportunidade apareceu, eu estava preparada, porque quando eu falo não é sorte, e não é que eu não acredito na palavra sorte, é que a definição da palavra sorte para mim é estar preparado quando a oportunidade aparece. Então não adianta, me apareceu uma oportunidade para ser a CEO de uma empresa super bacana. Não, mas eu não tenho um MBA, eu não domino o sistema, eu não estou preparado, não adianta, né? Então, sorte é isso. Você não pode acreditar, né, que, não, eu vou abrir isso sem plano, sem execução, sem fazer contas, sem calcular custos, sem se programar para isso, porque isso não vai dar certo. Para dar certo, você realmente precisa se planejar, né? Então, assim, e o maior de tudo é que você precisa ter capacidade de adaptação. É muito necessária a capacidade de adaptação. Há 50 anos atrás, as pessoas tinham, em média, 1,2 profissões durante a vida. Hoje em dia já é 3,8. Já são 3,8. Então, quando eu falo 3,8 profissões, o que é isso? Então, eu já fui advogada, já fui corretora, já fui garçonete, já fui isso. Então, assim, ninguém mais hoje faz uma coisa só. Antigamente, ou em outros países, por exemplo, como na Europa, você decidiu que você vai ser barbeiro e provavelmente seu filho e seu neto também, né? Aqui não. Aqui a gente tem muitas profissões, a gente precisa se reinventar e a capacidade de adaptação, ela está sendo testada nesse momento em que nós estamos, né? Essa pandemia vem realmente, assim, desafiar as pessoas e eliminar algumas profissões.
Então, é o que a gente está hoje aqui para falar de algumas profissões que já foram eliminadas, né? Essas não precisam nem mencionar. Ah, existia datilografista? Existia. Ah, existia telefonista, né? Por quê? Porque nós vivíamos num tempo em que você precisava de uma intermediária para você ligar para lugares. Hoje em dia nós não ligamos mais para lugares, nós ligamos para as pessoas, né? Eu quero conversar com o Marcelo, eu ligo para o Marcelo. Antes eu ligava na casa do Marcelo, o pai do Marcelo atendia, gritava para a mãe dele, chamar ele, ligava no escritório, não. Então, as coisas vão se modificando, obviamente nós temos várias profissões que já estão obsoletas, né? Nós temos várias que estão sendo reinventadas ou reinventadas, ou eu até digo que elas estão sendo hipertrofiadas, porque nós estamos na era da subespecialização, né? Então, por exemplo, antigamente, você tinha um médico que era um clínico geral, ele cuidava de uma família inteira, e ele fazia um pouquinho de tudo. Daí depois teve uma fase que você tinha o oftalmologista, o anestesista, o cardiologista, não sei o que lá. Hoje em dia você tem dentro do cardiologista ou dentro do oftalmologista o cara que só faz retina, o cara que só faz estrapismo, o cara que só faz miopia, o cara que só tira catarata. Então, você vai subespecializando, e quando você se especializa e se torna muito bom numa coisa pequena que você faz, você significa para o mundo mais do que ser um generalista meia boca em tudo, né? Então, quando a gente fala das profissões do futuro, a gente precisa de pessoas que realmente sejam capazes de fazer uma coisa muito bem feita. Essa época do generalista, né, do faz tudo, ela está acabando. O único faz tudo que vai sobreviver é o empreendedor, porque o empreendedor, ele é o cara que ele faz um pouco de tudo, porque quando ele toma conta do negócio dele, ele faz tudo. Né? Quando ele entra na empresa para trabalhar, ele chama o TI, ele chama o RH, ele resolve. Agora, quando ele tem uma empresa pequena, ele mesmo é o RH, ele mesmo faz a folha de pagamento, ele mesmo é o TI, entra embaixo, troca, põe no carro, leva, muda, conserta, pede para o filho, pega o cabo, traz para a loja, conserta, enfim. Então, você acaba fazendo um pouco de tudo. Então, existem dois assuntos para a gente estar falando, né? Um é, eu sou um empreendedor e preciso adaptar o meu negócio. Outra, eu sou um empregado, eu sou um funcionário e eu preciso estar no mercado de trabalho. E daí me diz, Tchelo, como é que está o pessoal que está nos assistindo? Essas pessoas estão querendo saber mais Sim, sobre... oi, Carol. Tá bombando aqui de perguntas, tem muitos comentários também, eu vou ler aqui alguns para você. Aqui a Cibele diz, Carol, sempre ouvi que nos momentos de crise sempre existem oportunidades de crescer. Qual é o seu pensamento sobre isso? E aí a Sandra já diz, empreender na época de crise, como? E aí tem outras, mas eu acho que você pode falar um pouco sobre essas perguntas e depois eu te encaminho as outras. Então, vamos lá. Empreender em época de crise. Empreender em época de crise, sim. A crise, a guerra ou esses momentos difíceis, eles são sempre momentos de crescimento, né, para todos nós. Várias empresas ficaram enormes, cresceram em muitas crises. A gente tem algumas profissões agora, por exemplo, que elas entraram em alta, né, o motoboy, ele cresceu, todas as pessoas que são os fabricantes de todos os EPIs, imagine só, uma pessoa que fabricava máscaras e vendia só para o pessoal que mexia com tinta ou com alguma coisa. Não, agora está vendendo para todo mundo. Então, é sempre uma grande oportunidade. É importante pensar um pouco fora da casinha. É importante sair um pouco da caixinha e deixar de fazer tudo aquilo que está todo mundo fazendo e tentar sempre inovar, sempre oferecer alguma coisa que não está ainda disponível no mercado, mas o não disponível no mercado, ele é
ele tem uma faca de dois gumes, né? Por quê? Porque você tem que trabalhar com o que o mercado está precisando, com o que o mercado está pedindo. Não trabalhar uma coisa que o mercado não pede, não existe demanda e você acha que você vai criar essa demanda. Por exemplo, muitos brasileiros, uma época, foram para os Estados Unidos achando que se vendesse pastel, que a gente adora, coxinha e brigadeiro, ia dar certo, porque lá não tem pastel, coxinha e brigadeiro, que é o que a gente adora. Só que lá não deu certo, porque não existe essa demanda. As pessoas gostam de donuts, de pretzels e de hambúrguer, né? Então, você também não pode fugir para querer criar um conceito não existente, e sendo que não existe uma demanda. Então, primeiro, entender que existe uma demanda, né? Outra, se preocupar com o que o mercado está comprando nesse momento, né, nesse mais urgente. Então, por exemplo, aproveitar a onda mesmo. É um assunto que você não domina. Por exemplo, agora chegou o Covid-19. Quais são os novos produtos que surgiram na época do Covid-19, né? O que o mundo está comprando por causa do Covid-19, já que esse assunto é o epicentro de toda a nossa vida nesse momento. Daí todo mundo fala muito de luva, álcool em gel, máscara, são as coisas que mais vêm à mente. Tá, mas quem é que está fazendo os caixões? Quem é que está fazendo os sacos para colocar os mortos? Quem que está fazendo os túneis de esterilização para as pessoas passarem? Porque nós vamos evoluir para um outro nível, né, que seja maior ou menor, nós vamos precisar ainda mais de EPI, de proteção. Então, já tem túnel, já tem gente que está vendo túnel inflável, tem gente que já está vendo um negócio que você passa e ele mede a temperatura de todo mundo que vai entrar na fábrica. O que as pessoas vão precisar para reabrir os seus negócios? Elas vão precisar medir a temperatura de todo mundo? Então deixa eu ver como é que são esses termômetros, né? São de longe, encosta, não encosta? Tem um totem, você consegue escanear todas as pessoas e ver por cor quem que está mais amarelinho, verdinho, vermelhinho. Então, tudo isso, qual que é a nova demanda do momento, né? E daí calcular friamente quais são as demandas, o que você pode fazer para aproveitar essa crista da onda. Só que não são só os EPIs, nós não precisamos falar também só da doença, nós precisamos falar também do que as pessoas como indivíduos que estão em casa, vão precisar nesse momento, né? E muita coisa, ela acaba acontecendo naturalmente, né? Como, por exemplo, eu comecei a fazer terapia, né, pela videoconferência, e descobri que eu nunca mais vou procurar uma vaga para parar no terapeuta, que além disso eu consigo fazer sem sapato e se bobear tomando uma taça de vinho. Então, muitas coisas vão aparecer sem querer e você vai descobrir nós iremos descobrir um novo mundo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, Carol, quando você acha que as coisas voltam ao normal? Eu acho que nunca. Eu acho que aquele normal que nós tínhamos, nós não viveremos mais. Nós vamos voltar, nós vamos sair dessa quarentena todos modificados, né? Todos modificados. E uma hipervalorização do delivery, dos serviços que são entregues em casa, né? Porque esse mercado ele só tende a crescer, né? Então a gente tem um crescimento que ele é um pouco bipolar, que você tem uma coisa da tecnologia crescendo cada vez mais, e nunca se viu tanta tecnologia, né? Para nós, tudo parece um museu de novidades, porque você vai ver um aplicativo, daqui a pouco já tem um outro aplicativo que já faz um negócio melhor ainda, isso é muito rápido. E, por exemplo, no ramo de alimentações, a gente tem um retrocesso, onde as pessoas querem mais as coisas do campo, as coisas mais orgânicas, um hambúrguer um pouco mais caseiro, na cenourinha do sítio, da horta, ela tem mais valor do que a outra que é industrializada no saco, que não estraga nunca, aquelas pequenininhas, não sei, elas moram na geladeira, deve ser misturado com gengibre. Mas, enfim, a gente tem
dois ramos e a gente tem uma entrada de tecnologia, de robotização, de substituição, sabe, de material humano muito grande. E aí, Tchelo, me diga, me passa mais as perguntas aí. A gente tem pergunta aqui. A Ana, Carol, a Ana está dizendo aqui, neste momento, a gente precisa estar disposto, né, para se reinventar. E aí aqui tem uma outra pergunta, que é do Gabriel, que ele diz, na sua opinião, os profissionais com visão sistêmica e multidisciplinar não serão mais valorizados do que um especialista com visão mais centrada? Eu acho que não. Gabriel, né, que fez essa pergunta. Exato. Super inteligente a sua pergunta. O que acontece é o seguinte, a gente sempre vai ter que ter uma pessoa que vai estar na cabeça, no comando de todas as funções multidisciplinares, né? Nas pequenas empresas, normalmente são os gestores dos próprios negócios, são os diretores, são os donos, são os empreendedores, né? E nos grandes negócios a gente tem sempre alguém que está na cabeça, e isso pode ser uma pessoa individual ou, às vezes, sim, já um conselho, né? Em negócios maiores, você já tem um conselho onde cada um tem a sua especialidade. Mas eu acredito, sim, que como hoje nós temos uma quantidade de informações muito grande, o especialista, o cara que vai se hipertrofiar em alguma coisa, ele vai ter, com certeza, muito mais valor no mercado. Ele vai querer, as empresas vão querer adquirir isso. Por quê? Porque se nós temos lá, um cara, ele tem uma visão global, ele tem noção de equipe, ele tem noção de projeto, ele tem noção de gestão de pessoas, ele tem noção de gestão de processos, ele consegue fazer um bom pós-venda, ele coordena o pessoal do marketing, ele está com a estrutura ok, ele faz ali, dá uma força no trabalhista. Mas, de repente, você chega lá e tem uma pessoa que resolve o seu problema, por exemplo, de contratações, do todo o seu RH, que vai e coloca um sistema onde tudo é muito mais regrado, organizado, veiculado, com relatório para o empregado e para o empregador. Então, assim, o generalista, ele não tem tempo de absorver todas essas informações, porque para o cara ser bom, ele tem que estudar, pesquisar, assistir, ler. Por quê? Porque se ele está lidando com um trabalhista, por exemplo, as leis aqui no Brasil têm validade de iogurte. Toda vez que você vai usar uma lei, você tem que olhar e falar, nossa, não, essa lei foi alterada por uma outra lei, essa lei agora no inciso tal do caput tal já não existe mais. Então, você precisa estudar e ser bom naquilo que você faz. Então, você ser bom naquilo que você faz vai te dar muito mais lugar, espaço para conquistar mercado do que se você for um generalista. Tem mais generalistas do que especialistas. Legal. Nossa, aqui tá vindo muitas perguntas, tá, Carol? Eu estou conseguindo aqui separar para a gente poder otimizar o tempo. Aqui, a Aline Rodrigues, ela está perguntando se as profissões autônomas estão em risco neste momento. Na verdade, todas as profissões elas estão em risco, porque nós estamos desenhando um novo modelo, né? Está se nascendo um novo modelo de conduta, um novo modelo de negócios, então algumas profissões, sim, elas acabam sendo colocadas em risco nesse momento, né? A tecnologia já é uma coisa que coloca alguns trabalhos em risco, né? Então hoje a gente tem já tantos aplicativos que facilitam a nossa vida, que você acaba substituindo pessoas que antigamente você tinha, só para arquivar os seus papéis, hoje em dia você faz tudo isso na palma da sua mão, no seu celular, você baixa um aplicativo que você paga $2 por mês, ele vai fazer um negócio que antes você pagava para uma pessoa fazer. Então, isso de fato está acontecendo. Mas, em compensação, tem muita coisa que está se renovando, né?
Tem muita coisa que, no passado, quando a gente via, por exemplo, assistir um filme dos Jetsons, não sei se é da época de você que está perguntando isso, mas a gente via as pessoas fazendo exercício na frente da televisão, e a gente via o cara levando bronca do patrão na frente da televisão, a gente via a criança estudando, tendo aula com os amiguinhos na frente da televisão. E isso agora está acontecendo, né? Fazendo uma consulta médica, e isso agora está acontecendo. Eu nunca pensei que ia ser assim, mas na quarentena fui fazer exame de garganta nos meus filhos com o celular filmando a amígdala da criança, né? Por quê? Porque está se transformando. Nossa, se isso é possível, nós vamos descobrir muitas coisas que são possíveis de fazer agora. E muitas profissões vão ser adaptadas. E me fala qual que é a sua especial, o que te aflige? Muito legal. Bom, indo nessa sua reflexão, tem muitas perguntas aqui, tá? Eu vou ler algumas e aí você vai tentando sintetizar, porque tem algumas coisas um pouco parecidas. São anseios, dúvidas. A Rina está falando aqui que para quem não é formado e busca ingressar numa faculdade, o que você sugere, faz de sugestão? Mas aí que vai com encontro com uma pergunta aqui da Regina Lofrano, que ela diz: quer saber se você aposta em alguma profissão do futuro, né? Eu acho que talvez seria essa pergunta aí. E aí aqui também a Adriana comentando no chat que fazer parte da história literalmente dá trabalho. Estamos construindo uma nova trajetória de conhecimento, criatividade e empatia. Você tem dica para passarmos esses processos menos ansiosos? Então, uma pergunta é sobre as profissões do futuro, né? Quais as que você aposta? E a outra da Adriana é como manter esse momento, eu acho que com inteligência emocional, né? Com saúde, menos ansioso, que isso tudo vai passar, porque vai passar. Lógico. Então, a verdade é, gente, tudo isso vai passar, né? O bom passa, o ruim também passa, tudo muda, tudo vai se adaptar. Eu acho que uma boa forma de passar esse tempo é se preparando para voltar à vanguarda, né? Pegar esse momento de quarentena para fazer o seu business plan, fazer a sua lição de casa, fazer a sua pesquisa, fazer como se fosse um trabalho do seu TCC, do seu projeto, do que você quer fazer, né? Então, senta para desenhar, para rabiscar, para pensar como aprimorar, para pesquisar, para estudar, para ouvir, e tenha um projeto. Quando a pandemia chegou aqui no Brasil, eu tinha acabado de voltar da Itália, e daí no carnaval, os nossos amigos da Espanha, que eu tenho uns parentes lá e tal, já estavam todos trancafiados, então o processo deles está anterior ao nosso, né? E todos nós passamos basicamente pelas mesmas fases, né? A primeira fase de achar tudo engraçado, colocar aquele vídeo, eu estou entediado, meu terceiro dia, meu quarto dia, não sei o que, bababá, né? Depois a gente já começa num momento mais solidário, as pessoas querendo ajudar, vendo que o pipoqueiro que ficou desempregado, ele não tem cash flow para uma semana, ele vai ficar sem dinheiro, e as pessoas se solidarizando, e as pessoas se ajudando. Depois já aquele momento em que os italianos começaram a cantar na varanda já na terceira semana, mas já com um pouco de nostalgia, com um pouco de tristeza e tal. E daí eu entrei em alguns grupos para ver os depoimentos dessas pessoas que estavam passando semanas adiantadas das nossas, né? E muitas delas, que estavam bem, me disseram: se envolva no projeto, né? Se envolva no projeto, desenhe o projeto da sua vida. Qual que é o seu plano de vida? Qual que é o seu projeto a curto, médio e longo prazo? Escreva esse projeto. Escreva esse projeto,
Escrever é muito importante, a gente tem tecnologia, mas você ter tudo escrito e tudo planejado, e ter o papel e o número do protocolo, isso facilita a vida do empresário, isso facilita a vida das pessoas, sabe? Então aproveite esse momento para desenhar, para escrever, para planejar, porque enquanto o projeto não saiu do papel, você ainda não gastou nada, né? O duro é quando você faz sem pôr no papel antes, e daí dá errado, e daí você já gastou, você já cortou, você já construiu, você já comprou, você já vendeu, enfim, você já abriu, e daí você abriu empresa num lugar que não pode ter empresa, você começou a fazer um negócio que você não vai conseguir o documento para isso, então aproveite agora para estudar o seu negócio, para você sair na vanguarda, para você sair na frente de todo mundo. Pensem todos vocês que o mundo está desanimado, o mundo está borocochô, o mundo está triste por falta de abraço. Então, os players, os seus rivais, os seus jogadores, os seus concorrentes, eles estão desanimados. Então, não desanime você. Senta e aproveita esse momento para fazer um plano de vida, pequeno, médio e longo prazo. A outra, a Lofrano, né, que você disse, que perguntou em que eu apostaria. Eu apostaria que raciocinar, planejar, executar os seus planos e manter os seus planos, isso determina quem é você na sua vida pessoal e na sua vida empresarial, né? Então, eu acho que é isso, raciocinar, planejar. Que faculdade faria? Se tivesse uma faculdade da reinvenção, da adaptação, uma faculdade darwinista de como sobreviver no mercado, eu te daria essa. Mas eu acho que ainda as faculdades, elas básicas, como administração, como direito, como engenharia, dependendo se você é exatas, humanas e tal, elas, todo mundo vai fazer a faculdade e depois vai fazer o seu MBA, seu mestrado, seu doutorado, que vai ser a sua subespecialização, que é o que os países de primeiro mundo já fazem há muito tempo, né? Eles começaram a fazer os PhDs, os MBAs, é uma tendência de fora que já estava fazendo isso, já estava tendo os cursos superiores como uma base, não, você vai fazer engenharia, tá? Não, agora eu quero ir fazer engenharia da aviação, daí você vai fazer aviação, não, agora eu quero trabalhar só com turbo, eu quero trabalhar com biturbo, eu quero trabalhar com um tipo de aeronave, ou eu quero, daí você vai escolhendo. Muito bom. Nossa, aqui, olha, gente, a gente está com muitos empreendedores, muitos alunos, muitas pessoas aqui fazendo várias perguntas, perguntando no chat. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou trazer aqui duas perguntas que elas são bem parecidas para você poder responder. A Fran Mello, ela diz sobre os deliveries, né, que não estão se enquadrando, e o que você deve fazer, o que você acha que eles deveriam fazer, são negócios já existentes. E aí o Lionel diz se você acha que os microempreendedores podem fechar as portas, né? E aí a Jéssica até coloca aqui se você teria alguma solução, né, assim, para os futuros empreendedores, viável para esse novo mundo que está se iniciando, que já começou. Então, vamos lá. Para a Fran Mello, que perguntou quem não tem delivery, né? A resposta você vai ter que se adaptar. Né? Nesse momento de crise, o negócio precisa se adaptar, seja o delivery, seja o drive-thru, e as proteções também, mas cada vez mais vai se vender comodidade, cada vez mais vai se vender a experiência, lógico, as pessoas vão poder ter suas lojas físicas também, não é porque você vai ter um delivery que você vai ter só um delivery, mas, por exemplo, aquela sorveteria gostosa da cidade que nunca teve delivery, ela se sente agora obrigada a proporcionar
essa sensação daquele sabor, daquele sorvete de domingo para as famílias, num dia à tarde. Então, tem que se adequar, né? Que você passa e deixa tudo. Eu passei ontem no supermercado, você faz toda a compra pela internet, para num container, eles põem a compra no seu porta-malas e você vai embora, você não abre o vidro, já pagou pela internet. Então, assim, tem que se adaptar, mas não tem que fechar, né? Não tem que fechar. Lógico, é o momento de equacionar os custos e aproveitar e conhecer quais são os benefícios. Eu tenho que pagar um imposto. Esse imposto vai poder ser atrasado. Não, mas o que eu preciso é imposto estadual. Não, mas espera aí, tem gente que entra com mandado de segurança e você consegue atrasar 3 meses esse imposto, né? Eu tenho um funcionário, vou ter que mandar embora. Não, mas espera aí, se esse funcionário ganha até R$2.000, tem um esquema que você vai lá, você paga uma parte e o governo paga a outra parte, né? Vamos renegociar o aluguel, vamos renegociar isso, mas não precisa jogar a toalha, né? E não é porque você é pequeno que você não tem condições de se manter no mercado, muito pelo contrário, que foi a pergunta do Lionel, né? O Lionel perguntou das empresas que são pequenas. O que acontece é, uma empresa grande, ela tem muito mais dificuldade de se manter do que um pequeno. Porque, por exemplo, um sapateiro, que é uma profissão do passado, mas que ainda existe em menor quantidade, obviamente, porque a forma de fazer sapato mudou, a forma de mantê-los, e, enfim, mudou, e a forma de comprar e a quantidade de ter também mudou. Mas, por exemplo, um sapateiro, muito mais fácil ele se manter no mercado, porque ele é único, ele tem 1 ou 2 funcionários, do que uma loja que tem 10 caixas, 30 atendentes, uma clínica que tem várias pessoas trabalhando na recepção, um escritório enorme, estufado, com um monte de gente, de copeira, de faxineira, de não sei o quê. Então, quando eles falam dos problemas dos pequenos, óbvio, porque tem menos cash flow, tem menos fluxo de caixa. Só que enxugar, cortar, é muito mais fácil, às vezes, para um pequeno do que para um grande, né? Então, você tem que tentar permanecer aí o máximo possível. Outra, baixar a bandeira é uma coisa muito triste, mas às vezes é necessário. É importante que os empresários saibam exatamente como é que estão os seus negócios e ver isso de uma forma muito fria e calculista, né? Não ver como fechar um negócio, baixar uma bandeira como uma derrota total. Muitas vezes é necessário fazer isso para você poder se renascer, para você poder se refazer, né, com mais facilidade. Porque se você continua insistindo em uma coisa que não vai, então não, agora é a hora de fechar. As pessoas que já estavam quebrando antes do corona, e a gente sabe que tem muitas que já estavam assim, vivendo da inadimplência dos seus impostos e etc., sem fluxo de caixa algum, fazendo antecipação de cartão e etc. Essas pessoas talvez seja o momento realmente de baixar sua bandeira, se reinventar da melhor maneira possível. E cuidado para não fazer uma autossabotagem, né? Uma autossabotagem de falar, não, tá entrando dinheiro, eu fui lá hoje no meu barzinho, não sei, no meu café, e entrou R$500 no meu caixa hoje, ou entrou R$1.000 no meu caixa hoje. Tá, mas quanto saiu do seu caixa, né? Qual foi o seu desperdício? Dos salgados que você assou, quantos você não vendeu, né? Qual foi o seu prejuízo? Você não pode se sabotar fingindo que está tudo bem. Você tem que ser muito frio. E eu sei que os nossos negócios, como eu falei no começo, eles são os nossos bebês, a gente cuida, tal, com carinho. E é duro você falar, não dá mais, eu vou ter que baixar essa bandeira, eu vou ter que virar a página da minha vida. Mas saiba que se isso acontecer na sua vida, isso tem acontecido na vida de muitas e muitas pessoas. Em média, as pessoas têm mais 3,8 profissões. Eu, particularmente, acho que devo ter tido umas 5 já, e devo estar ajudando alguém aí que nasceu e vai morrer na mesma profissão.
Muito bom. Gente, tá assim, muitas pessoas, muitas participações. Eu volto aqui a agradecer a todos vocês empreendedores. Tá chegando muitas perguntas e por uma questão de tempo a gente não consegue passar todas. Mas eu vou trazer aqui o Otávio ele dirige especificamente a você, perguntando como você está reagindo à pandemia. E com relação aos seus empreendimentos que estão começando, quais as atitudes que você teve que tomar para se adequar à situação? Então, os meus empreendimentos, né, em especial, no atual momento, eu auxiliei a minha família no empreendimento imobiliário, que teve também que se adequar a isso, porque eles tinham um stand de vendas, que ficava aberto e as pessoas entravam, conheciam, daí tinha uma unidade imobiliária, um quarto com pelúcia, as crianças entravam e brincavam. Agora a gente ficou, na verdade, muito tempo fechado, né? Agora nós vamos reabrir as portas tudo fechada com uma Agipac, para que ninguém possa encostar, para que não tenha coisa de contaminação, além do álcool gel, a borrifação, somente com hora marcada, uma pessoa por vez, né? E muita gente fez coisas assim, né? Tem algumas boutiques que ainda estão fazendo, a pandemia veio e tudo foi cancelado, teve festa, casamento, as Olimpíadas, muita coisa foi cancelada e pegou muita gente de surpresa, né? Então, todo mundo tem que tentar se adequar ao máximo para fazer o atendimento individualizado. Então, por exemplo, a loja de tinta, a loja de tinta pode abrir, mas uma outra, vai lá e fica perto só uma tabuinha. Pega tudo que tem dentro da loja, preciso comprar balde, vassoura, não sei o que lá, entrega na porta, né? Então, essas adequações, elas vão ter que acontecer. Na obra em especial, a gente precisa também medir a temperatura de todas as pessoas, para saber se não tem ali alguém sintomático, né? Os assintomáticos, eles são fora de controle, e a gente tem que trabalhar aí com os EPIs, mas os sintomáticos, eles têm que ser evitados. Então, a adaptação de revólver de medição de temperatura, né, na porta de todos. E eu, particularmente, sou vereadora também, e nós começamos a fazer as sessões da Câmara todas online. Foi difícil para alguns vereadores se adaptarem aos novos aplicativos. Tem o Zoom, tem coisa, vai usar essa conferência, o Teams, enfim, como que vai ser. Então, isso teve que fazer uma adequação também, né, os protocolos, as assinaturas, as coisas, os pedidos, as votações, como fazer uma votação de projeto de lei online. E detalhe, vamos ser sinceros, tudo isso foi feito muito rápido, né? Tem um mês e pouco, as crianças já estão assistindo aula online. Aqui nós tivemos que adequar toda a rede pública para que as aulas continuassem online, e ao mesmo tempo tivemos que sair loucamente para comprar tudo para montar os hospitais de campanha. Eu, particularmente, como vereadora, gente, tem que se adequar todos os dias, né? Carol, ajuda a gente a comprar respirador, eu fiquei sabendo que não sei quem estava comprando, mandei, pô, você tem mais especificações? Numa dessas, eu tinha que conversar com uma pessoa da China, não estou sabendo falar chinês, né? Daí você descobre que tem o Traduca, que você põe o texto em português, ele sai em chinês, você manda para a pessoa manda também, daí você já descobre que tem um Google Tradutor, daí você já começa a conversar sobre um aplicativo que já traduz como se fosse um WhatsApp, enfim. Estou me adequando todos os dias e acho que todas as pessoas que estão com a mesma visão que eu, que também são otimistas, que também são desesperadas, e se vocês viram lá o anúncio do pessoal, desesperada, é desesperada porque eu não quero esperar, não adianta esperar acontecer, você tem que sair para fazer as coisas acontecerem, você que tem que fazer a coisa acontecer, você que vai definir o quanto tempo vai demorar a crise, você que vai resolver isso, entendeu? Então, eu acho que isso cabe muito mais a nós, e por mais que eu tenha essa minha faceta de eu fui fazer política para um dia eu não ter mais que pensar em política, né? Eu acho que a gente não tem que ficar preocupado agora com essas questões, né? Não vamos encontrar quem são os culpados, não interessa, vamos
vamos colar na galera que está atrás da solução. Quem que são as pessoas que estão atrás da solução? Essas pessoas me interessam. Não me interessa quem está atrás do culpado. Encontrar o culpado agora é o menos importante. Né? O importante é a gente encontrar a nossa solução, a sua solução, e detalhe, todos juntos, né? Tentando ajudar e colaborar com seus amigos, divulgando, fomentando o comércio que está ali à sua volta, né? E dando palpites sinceros. E você, como empresário, também ouvindo críticas, às vezes duras, às vezes tortas, às vezes ríspidas, mas absorva-as, né? Não seja refratário. Ah, uma pessoa falou que não compra isso porque é muito caro. Você não vai pensar, então, ela que não compra. Não, peraí. Se ela falou que está muito caro, ela teve coragem de dizer que é muito caro. Quantas pessoas estão pensando que é muito caro e nunca comentaram? Deixa eu rever o meu preço. Ah, eu estou fazendo um bola em pote, está 10. Oi, pessoal, eu acho que travou aqui a Carol. É isso mesmo? Bom, eu acho que a Carol travou, mas aqui a gente já chama ela. Isso faz parte, isso é tecnologia. Então, assim, estamos todos nós aqui, nesse momento aqui também se desafiando, né? Vamos aguardar a Carol voltar, até para a gente poder fazer o fechamento por uma questão do tempo, né? Mas eu espero que vocês estejam gostando, espero que esteja todo muito, muito legal. E é isso, né? Assim, não tem realmente o que fazer quando a tecnologia nos deixa na mão nessa situação. Eu tenho aqui algumas outras perguntas, eu só vou ler e depois eu vou encaminhar para a Carol, e eu até vou pedir o contato dela, né? Tem algumas perguntas aqui, só para a gente ir encerrando, enquanto a Carol entra para pelo menos dar um oi. Ela diz aqui, aqui tem uma pergunta do Christian. Ele disse, na opinião, a pandemia antecipou uma revolução que viria em 2025. Aí também a gente tem aqui a pergunta da Gleice, que está falando: a inteligência emocional e valores bem enraizados são a base para o futuro do profissional? E aí também outras séries de perguntas aqui, que não vai dar tempo de encaminhar, tá? Profissões que não deixarão de existir, profissões que não existirão mais, robôs podem tomar os nossos lugares. Quanto tempo você acha que isso pode chegar? Você acha que corre grande risco de lojas físicas fecharem? Então, a Carol está me chamando aqui, e a gente já vai colocar ela aqui só para encerrar, tá? Então, essas são as perguntas, a gente agradece. Amanhã a gente também vai... Ela tá falando que caiu a internet, gente, então temos que aguardar aqui, estava super legal, mas a gente tem mais aí alguns minutinhos. Eu acho que a gente deveria aguardá-la só para realmente despedir, agradecer, né, nesse momento. Amanhã, voltando aqui, tá, falando um pouco do Conecta. O Conecta também teve que fazer uma readequação. O programa é um programa com iniciativas de educação, onde a gente foca no empreendedorismo, e nós também tivemos que fazer as nossas readequações, utilizando tecnologia, porque as aulas não são mais presenciais. E isso demandou também da gente uma certa energia, uma certa demanda para que nós pudéssemos nos organizar e oferecer o melhor que há para os alunos. Os pontos positivos é que, com a questão da tecnologia, nós estamos conseguindo trazer convidados muito especiais que talvez no presencial a gente não conseguiria viabilizar,
Então, são pessoas extremamente importantes, como, por exemplo, um diretor da Netflix. A semana que vem, no dia 12, vai ter uma aula para convidados, que é o vice-presidente do McDonald's, Dorival Oliveira. Então, a globalização, ela possibilita isso, né? Que a tecnologia também nos aproxime. Lógico que o contato humano, ele nunca mais, ele vai, ele não é que ele não é importante, ele é importante. É que neste momento nós temos que nos adequar por uma questão de sobrevivência, de vida, e enfim. E aí o que vem acontecendo neste momento, né, é que todos nós, e isso está muito claro, que os criativos e inovadores os que vão realmente reconstruir esse momento da sociedade, é os que vão realmente transformar esse mundo. O mundo que existia quando acabou a pandemia lá fora, acabou. Não achem que quando a gente vai voltar para a vida normal, a vida vai ser normal, porque ela não vai ser mais, porque o mundo se transformou, né? Então, assim, nós precisamos ouvir esses conselhos que a Carol trouxe, né? Que todos os convidados aqui, amanhã a gente vai ter um outro fórum, o Sebrae, convido todos vocês. O Arthur é um fórum de São José do Rio Preto, e aí ele vai falar um pouco sobre essas questões, um pouco da formalização, do microempreendedor, como lidar nesse momento da crise. Enfim, são temas bem relevantes. E então, nós temos que nos adequar, porque tudo está acontecendo, né? Então, antes você tinha uma situação um pouco, talvez, mais confortável, e aí você está aprendendo a se desafiar, a ir para frente de um computador para dar aula, né? Aí para ensinar o seu filho num formato homeschool, né? Onde o seu filho tem que fazer o aprendizado, e não deixem de aprender, não deixem de conhecer, porque esse também vai ser um mundo que vai necessitar de muito conhecimento. E o conhecimento, ele é extremamente essencial para esse novo mundo, né? Essa nova sociedade pós-pandemia, né? Em que a gente está realmente construindo aí. Deixa eu só olhar aqui para eu não falar muito e a gente não atrasar. Peraí. Carol, a gente está esperando só para você dar um oi, tá bom? Ela disse assim, para encerrar, mas eu só estou mandando uma informação para ela entrar, porque a internet dela caiu. É uma questão com a internet, tá? Então, vamos aguardar aqui. A gente agora é 8h03, se ela responder que não, eu realmente aqui, a gente encerra o evento, e aí a gente finaliza, mas o evento foi assim, bem no... Ela está dizendo que não carrega o áudio, então a gente vai ter que encerrar. Eu tô rindo, gente, porque a gente tem que se descontrair nesse momento em que todas as coisas vão acontecendo, assim. Então, não adianta ficar ansioso, falar que não deu certo, porque deu certo, vai ficar gravado. Agradeço a presença de vocês. É extremamente importante que a gente está aí acima de 30 pessoas, parem à noite para assistir, isso é conhecimento. Né? Então, parabéns aí o Valdir, obrigado, Diego, a equipe do programa Conecta, tem uma equipe maravilhosa por trás, Adriana, Cibele, Alexandra, Vitor, Mariana, Luiz, que trabalha incansavelmente para que isso aqui aconteça. Então, gratidão, hoje a gente tem que ser assim, cuidem-se e fiquem em casa, gente. Fiquem em casa. Val, se despeça. Eu quero agradecer, pessoal, agradeço muito a presença de todos. Eu estou muito feliz e fiquei muito contente também que os meus alunos participaram, então é uma satisfação enorme. Aí a gente está com vários desafios, né? Como o Marcelo disse, um deles é o nosso fórum, que era presencial, hoje ele passou sendo online, e, para variar, um sucesso, com ótimos convidados. O Marcelo, uma liderança que não dá para explicar, gente. Eu acho que isso tem que ficar registrado, sim. Nós temos o nosso líder, que é o Marcelo Ferraz, que acabou de falar, que esse cara realmente ele faz com que a gente transforme qualquer evento em sucesso. Tá? Então, Marcelo, meu muito obrigado a todos que estiveram presentes, muito obrigado a toda a equipe.
E principalmente eu quero agradecer imensamente a oportunidade que a Copersucar nos dá para realmente estarmos podendo ter a oportunidade de fazer um evento como este e entrar nas casas das pessoas, né, neste momento. Gratidão ao Instituto Crescer. Sim. E, Diego, o meu muito obrigado. Gente, gratidão. Uma boa noite a todos. A Carol quer dar um tchau aqui pelo WhatsApp. Carol. Oh, ela tá... Carol, meu muito obrigado, Carol. Gratidão. Gratidão, muito obrigada a todos vocês. Põe mais para cá. Opa, peraí. Deixa ela dar tchau. Isso. Fala, Carol. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Desculpe, minha internet caiu aqui, mas também já estava chegando na nossa hora, no final disso. Mas quero me colocar à disposição de vocês. Se quiserem me encontrar, o meu endereço é @carolmoura.oficial no Instagram. Se quiser ajuda de como eu pego o dinheiro do Banco do Povo, como que eu faço para entrar no BNDES, dá palpite no meu negócio, vai ser um prazer atender. Obrigada mais uma vez e boa sorte. Não desisto nunca. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol. E, pessoal, eu faço aqui uma homenagem a uma pessoa especial, um amigo querido da cidade de Ribeirão Preto, do Valdir, um amigo nosso, parceiro, que hoje nos deixou. Então, eu deixo aqui esse fórum dedicado a ele, um professor lindo e iluminado que a gente teve a possibilidade de conhecer. Marlon, vai com Deus. Obrigado. Gratidão.